Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do equipamento de tênis. O nosso assunto de hoje diz respeito às dores que normalmente os tenistas têm quando estão jogando. Às vezes são dores no punho, às vezes são dores no cotovelo, às vezes são dores no ombro. E nós vamos fazer hoje então um vídeo respondendo a seguinte pergunta: estou com dores. O que é que eu posso fazer em termos de equipamento para reduzir ou para resolver o problema de dores, tá bom? Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, faça a inscrição aí na parte de baixo, acione o sininho e toda vez que houver um vídeo novo, você vai ser avisado para que possa acompanhar tudo sobre equipamento de tênis, tá certo? Nosso assunto de hoje, portanto, diz respeito às dores que são muito comuns na maioria dos tenistas, inclusive entre os tenistas profissionais. É muito comum você ver jogador às vezes até ser atendido durante o jogo, justamente por causa de dores. O tênis é um esporte que acaba exigindo bastante do físico e no caso específico do braço, que é obviamente o mais usado porque nós precisamos bater na bola durante todo o jogo, o que acontece é que muitas vezes a prática do esporte acaba nos dando dores, às vezes no punho, às vezes no cotovelo, às vezes no ombro, às vezes em mais de um lugar. E esse vídeo então tem esse objetivo: estou com dores, o que é que eu devo fazer em termos de equipamento de tênis? Então eu vou começar das coisas mais simples, ou seja, de mudanças pequenas para quem tem uma pequena dor, um incômodo apenas, até chegar àquele que já está com dores muito grandes e precisa às vezes até trocar de equipamento, tá? Então nós vamos começar do mais, digamos assim, do mais leve, dos casos mais leves de dor, até chegar àquele que já tem problema, às vezes tênis elbow, às vezes alguma coisa assim mais grave, e aí precisa realmente trocar de equipamento, tá? Então vamos começar pelos casos mais leves. Suponhamos que você usa a raquete que você já está habituado, com a corda que você já está habituado também, e por algum motivo começa a dar dores no braço. Quais são as atitudes que você pode tomar para que essa dor possa diminuir e, se for uma coisa leve, até desaparecer? Primeira dica é a seguinte: se você usa uma corda, por exemplo, uma Copole de 1,30, passe a usar uma corda um pouco mais fina. Passe para 1,25. Ah, eu já uso 1,25. Passe para 1,20, 1,19, 1,18. Aquela que tiver disponível no modelo de corda que você já usa, tá? A corda mais fina, se você pegar a mesma corda de uma bitola mais grossa e a outra de uma bitola mais fina, a mais fina é pouca coisa mais confortável. E pode ser que essa pequena diferença seja suficiente para desaparecer a dor do seu braço. Então, o primeiro item é esse, né? Passe a usar uma corda um pouco mais fina. Pode ser a mesma corda que você está acostumado, mas numa espessura mais fina. Vai te dar um pouco mais de conforto. Segunda dica diz respeito à tensão. Ah, eu uso essa corda aqui, 1,30 com 54 libras. Abaixe um pouco a tensão. A tensão mais baixa da corda também reduz um pouco a transmissão da vibração da raquete para o seu braço. Quanto menor a tensão da corda, menos ela passa, justamente porque ela tem mais a possibilidade de andar, ou seja, ela fica mais flexível, ela acaba formando aquilo que a gente chama de efeito trampolim, da bola entrar na corda e sair de novo. Você então ganha um pouco de conforto. Pode ser que seja só esse pequeno detalhe já seja suficiente para que a sua dor, que ainda nós estamos vendo como uma dor leve, possa desaparecer, tá? Então, a primeira, cordas mais finas; a segunda, uma tensão um pouco mais baixa. Lógico que não dá para você sair de 54 e abaixar para 40, que vai ficar muita diferença e você vai inclusive sentir diferença na hora de bater. A sua bola começa a andar mais ou ter um ângulo muito maior porque a corda está muito mais frouxa, nesse sentido de
de ter menos tensão. Então, abaixe pouco, mas reduza a sua tensão da corda e isso pode ser suficiente. A terceira dica diz respeito ao tipo de corda, né? Se você está acostumado a usar, o caso, por exemplo, dessa raquete aqui, eu uso duas cordas diferentes, mas as duas são de copoly. Se isso aqui eu usasse uma corda mais fina, não resolvesse, uma corda com tensão mais baixa não resolvesse, então uma outra opção, sem que tenha que mudar o equipamento, seria usar uma corda mais confortável. Em vez de uma copoly, passe a usar, por exemplo, uma tripa sintética premium ou então uma multifilamento. São cordas muito mais macias do que as copolys e podem ser o suficiente para que você não tenha que trocar o equipamento por conta das dores leves que você tem sentido. Tá? Então essas são as três, digamos assim, as três orientações mais básicas para quem tem uma dor leve. Ah, estou com um pequeno incômodo no braço, ou no ombro, ou no cotovelo, ou no punho e não quero trocar de raquete porque funciona muito bem para mim. Faça esse tipo de teste, essas três alterações, sem que você tenha que trocar de equipamento. Agora vamos falar daqueles que têm já problemas mais graves, ou seja, já está doendo mesmo, não consegue jogar. Há alguns casos de jogadores, muito comum acontecer, de terem tênis elbow, que não conseguem segurar a raquete, quando segura a raquete já começa a doer, né? Eu já cheguei a ver caso de pessoa que não conseguia pegar o copo de água para beber, porque a dor no cotovelo era tão forte que ele não conseguia segurar o copo d'água. Tá? Aí são casos mais graves, de uma dor muito maior, né? Nesses casos eu sempre digo para você, procure um especialista, faça o tratamento, cure primeiro, trate primeiro, depois você volta para a quadra, né? É muito raro você conseguir alguém que consegue tratar o seu tênis elbow dentro da quadra, fazer com que as coisas vão se resolvendo mesmo sem parar de jogar. É claro que você pode continuar fazendo exercício físico para manter o preparo físico, mas evite principalmente, né, usar o braço enquanto está com a lesão. Agora vamos pensar no seguinte, o sujeito está já com lesão, já está tratando tal, mas ele está com medo de voltar para a raquete que ele usava, porque foi aquela que deu o problema nele, com a configuração que ele já está acostumado. Então eu vou sugerir para você algumas coisas em termos de troca de equipamento. Primeira coisa é, troque a sua raquete por uma raquete mais confortável. E quando a gente fala de raquete mais confortável, nós estamos falando de alguns itens, de algumas configurações da raquete que compõem o que ela é no seu todo. Primeiro, uma raquete com uma rigidez mais baixa é sempre mais confortável do que uma raquete com rigidez alta. O que é uma raquete com rigidez mais baixa? De 63 para baixo. 58, 59, 60, 61, 62, até 63 é uma raquete considerada com uma rigidez mais baixa. Quanto mais baixo, maior o conforto. Aí você vai dizer, mas a bola não anda como antes. Claro, porque uma raquete mais confortável, com uma rigidez mais baixa, solta menos a bola porque ela absorve mais a energia de quando você bate na bola. E aí então você vai notar, é muito comum a gente encontrar colegas que saíram de uma raquete mais rígida e passaram para uma raquete mais flexível, reclamarem e dizer, mas a minha bola já não anda mais como antes. Pois é. Não existe maneira de você ter uma raquete mais confortável com a mesma potência de uma raquete mais rígida. Uma coisa é o oposto da outra. Nós estamos aqui preocupados com a situação do sujeito que está com dores. Então, é preferível você ter uma raquete mais confortável, que solte um pouquinho mais a bola e que você possa equilibrar no seu encordoamento, na tensão, no tipo de corda, do que você ficar de novo com aquela raquete mais rígida que vai te dar de novo o mesmo problema que você teve que tratar, tá? Então, o primeiro detalhe é, na hora de trocar, troque por uma raquete mais confortável, o que significa uma rigidez mais baixa. Saia das raquetes rígidas demais, não vá para as intermediárias, vá para as raquetes mais confortáveis. Outra dica nesse sentido é, priorize, se você não quer mudar tanto assim,
priorize as raquetes que têm tecnologias de redução de vibração. E aí você tem dois exemplos que são os mais comuns. Um deles é a linha de raquetes da Prokenix. A Prokenix, inclusive, tem modelos que têm uma rigidez mais alta, mas ela tem uma tecnologia que é inserida no interior da raquete que reduz a transferência da vibração para o braço. Então é muito comum, eu tenho colegas inclusive com quem eu jogo, que usam uma raquete da Prokenix que tem uma rigidez até relativamente alta, mas não tem mais problema de dor. Por quê? Porque o sistema de redução é tão bem elaborado e ele é tão funcional que tirou o problema que dava dores, né, nesse colega que usa uma raquete Prokenix. Então essa é uma opção muito interessante. Você não vai ter que mudar tanto de característica da raquete. Há vários modelos da Prokenix, inclusive algumas com uma rigidez até razoavelmente alta, mas que dão boa potência, mas que não transmitem toda a vibração para o braço. E a outra opção é usar uma raquete, como é o caso dessa aqui. Essa aqui é uma Angel TC95, cabeça um pouquinho menor. O ideal seria você usar uma cabeça um pouquinho maior, porque a cabeça maior facilita não errar o ponto doce da raquete, né? Mas você pode usar uma raquete chamada Foam Core, ou seja, que tem um núcleo de espuma. Há até um vídeo aqui no nosso canal falando sobre isso. As raquetes que têm Foam Core ou núcleo de espuma amortecem bastante a vibração e não deixa transmitir por braço. Então é uma opção excelente. Ao lado da Prokenix, você pode optar também por uma raquete Foam Core, tá? Então essa é uma outra indicação interessante para quem está voltando de uma dor ou já teve que tratar e não quer correr o risco de ter de novo, tá? E uma terceira orientação é: procure sempre usar uma raquete um pouco mais pesada do que aquela que você usava. Eu sei que tem muita gente que tem uma certa rejeição com raquetes mais pesadas, é muito difícil de movimentar, o swing fica mais lento, esse tipo de coisa que muita gente reclama, mas a orientação que se faz para evitar dor é sempre a seguinte: procure usar uma raquete que seja a mais pesada sem te cansar. Eu consigo jogar 2, 3 sets e eu não vou perder performance durante o jogo por conta do peso dela. Tem gente que usa, eu tenho amigos que usam raquetes de 290 gramas, 285 gramas e aí reclamam de dor no braço. E você olha para o sujeito e vê que ele tem condição física sem nenhuma dificuldade de usar uma raquete de 320 gramas, sem cordas, sem nenhum problema. Prefira as raquetes mais pesadas. Por quê? Porque elas vibram menos por conta do seu peso estático, da sua massa. Ela vibra menos do que a mais leve e ela transmite menos vibração para o baixo, tá? Então essas são as 3 orientações para aqueles que já tiveram que tratar, estão voltando e estão com medo de ter de novo dores por conta da raquete que já usava e que foi aquela que deu o problema de lesão, tá? Obviamente você também pode fazer fortalecimento para que o seu braço tenha as condições de suportar o seu retorno sem dores, tá? Nós vamos fazer um vídeo só sobre isso daqui a um tempo, mas eu trouxe aqui alguns exemplos. Um desses exemplos para fazer exercício é essa pecinha aqui que chama Hand Grip, né? Essa pecinha é muito fácil de encontrar em lojas de produtos de materiais esportivos e você pode fazer exercícios para fortalecimento das mãos. Existe um outro equipamento que se chama Foam Roller ou Flex Bar, que é uma barra de espuma e que é possível fazer exercício para fortalecimento do punho, do braço. E um outro exemplo é a Powerball, que é uma bola, né? Hoje em dia é muito fácil de encontrar, inclusive com preços muito mais baratos do que já foram, e você pode usar, chama Powerball, é uma bolinha que dentro tem uma outra bola e você movimenta aquela de dentro e faz os exercícios para fortalecimento do braço. Mas nós vamos fazer um vídeo só sobre essa questão de fortalecimento. Mas eu estou dizendo aqui que você deve fazer, por quê? Porque o fortalecimento pode evitar que você tenha
lesões futuras, tá? Não adianta achar que, não precisa, eu já estou acostumado, eu jogo sempre. Não, é preciso que o seu braço esteja condicionado para que não tenha problemas de retorno de lesão. E para finalizar o nosso vídeo, eu quero só fazer menção aqui de algumas coisas que nós vamos apresentar daqui a um tempo aqui no nosso canal, né? Eu acabei de falar sobre os itens para fortalecimento, mas eu também quero fazer aqui, pontuar aqui, que nós vamos receber daqui uns dias uma gentileza de um amigo nosso dos grupos de tênis que a gente participa, o Eduardo Moreira. Eduardo Moreira é da área de engenharia e conhece bem essa área, e ele fez umas experiências com algumas raquetes. E nós vamos receber dele, daqui uns dias, e a gente vai fazer review, 2 raquetes. Uma é a Angel K7 Lime, que normalmente tem uma medida padrão ou até tem a de 27,5, mas ele fez de uma forma que ela passou a ter 28 polegadas, então ela ficou ainda mais longa. E ele então fez o chamado Foam Core, ele preencheu ela com a espuma. Então nós vamos fazer o review dessa raquete, que é uma raquete da Angel, que já é confortável, que já tem a sua característica. Nós já até temos aqui no nosso canal um review sobre o modelo normal, mas nós vamos fazer o review desse modelo, porque além dela ser mais longa, ela também foi preenchida com espuma e vai ter obviamente um outro comportamento. E o segundo modelo que ele vai me mandar é a Red Gravity Pro. Aí você vai dizer, mas esse modelo já existe e tem inclusive uma porção de review na internet. Verdade, mas ele fez o que? Ele também preencheu com a espuma e ela está com 27 polegadas e meia, portanto completamente diferente do modelo padrão. Nós vamos fazer o review das duas, né, e colocar aqui no nosso canal, né, para que você possa conhecer a diferença, que tem muito a ver com isso que nós estamos falando aqui, porque ambas estão com o núcleo de espuma, o que aumenta muito o conforto da raquete, tá certo? Muito bem, por hoje ficamos por aqui. Já agradeço ao Eduardo Moreira, que vai me mandar as raquetes, e em breve a gente vai apresentar essas novidades aqui no nosso canal, ok? Por hoje ficamos por aqui. Um abraço a todos vocês.